Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o mercado de ações americano e faremos isso usando como exemplo o fundo ETF com o ticker SPY, que está diretamente ligado ao índice S&P 500. Eles não estão estritamente atrelados, mas a proporção aproximada é de 1 para 10. Ou seja, se você multiplicar o preço da ação por 10, terá o valor aproximado do índice S&P 500. Agora vamos olhar para o gráfico. O que vemos? Vemos que esse instrumento caiu cerca de 10% em relação às suas máximas históricas e depois houve uma alta rápida que levou a um novo recorde histórico, que foi de aproximadamente, 14%, um pouco menos. E o interessante é que você pode ver que muito frequentemente o candle diário abria com um gap de alta, ou seja, com uma quebra. Quando ocorre um movimento assim com um gap de alta, isso significa que o movimento nem sempre, mas frequentemente ganha impulso. Em outras palavras, é muito poderoso. E temos muitos desses gaps, muitos mesmo. Esses são os chamados gaps de aceleração. Mas o que vimos nos últimos dias? Vemos que a ação tem aberto com gaps de baixa. Sim, depois disso ela foi recomprada e aqui houve até um gap de alta. Mas isso sugere que o movimento pode estar perdendo força, chegando ao fim. Além disso, podemos ver claramente uma divergência bem definida na escala diária. A abertura do mercado de hoje foi significativamente mais baixa do que o fechamento da semana passada, e agora enfrentamos a possibilidade distinta de vermos mais um candle vermelho no gráfico. Embora isso não seja uma garantia absoluta de uma queda adicional, certamente serve como um indicativo muito forte de que ela pode acontecer. Também notamos que toda essa recente atividade do mercado está ocorrendo exatamente ao longo desta linha de tendência azul específica. E deixe-me lembrar você, este é um canal de alta global, então se eu comprimir o gráfico assim, veremos... vamos mudar para candles semanais. Isso vai deixar mais claro. Este é um canal dentro do qual o índice tem sido negociado por muitos meses e agora estamos na extremidade superior desse canal. O interessante é que já nos aproximamos dela antes. Houve uma correção de 10% e então nos aproximamos desse limite novamente. Perceba que, ao mesmo tempo, o valor do RSI nos candles semanais, em uma nova máxima histórica, claramente não está alcançando os topos anteriores que ocorreram em picos de preço mais baixos. Assim, isso não é uma divergência acentuada, mas ainda é uma certa divergência na escala semanal. Agora vamos dar uma olhada mais de perto nos candles semanais, já que já analisamos os diários. E vou te dizer o seguinte: nesta semana, mais uma vez, o índice S&P 500 atingiu uma nova máxima histórica e, ao mesmo tempo, corre o risco de fechar não apenas com um candle vermelho, mas com um padrão de engolfo de baixa. Ainda não apareceu no gráfico, mas por que eu digo que há esse risco? Porque há uma divergência claramente definida que se formou no gráfico diário, e se, após atingir uma nova máxima histórica, virmos aqui um candle semanal vermelho que engolfa a semana anterior, será um sinal muito forte e poderoso para entrar em uma posição vendida, ou no mínimo para fechar suas posições compradas caso você tenha alguma no mercado. E como já lhes disse, uma queda do índice até a média móvel de 50 semanas, diante de um crescimento tremendo, especialmente se você olhar de longe, ao longo de anos ou meses, é realmente insignificante. É apenas uma correção microscópica que nem sequer se encaixa no conceito desse rally insano. Assim, já vimos o índice cair até perto da média móvel de 100 semanas, o que significa que a próxima queda pode, razoavelmente, ser esperada até pelo menos a média de 200 semanas. Isso fica em torno de 5.500 pontos. Por quê? Porque, a média está subindo e quando teoricamente pudermos alcançá-la, ela estará por volta dessa região. Mas enfatizo que ninguém jamais investe em máximas históricas, porque você estará, garantidamente, se expondo a um risco insano. Tudo o que resta é olhar o índice nos candles mensais e então este vídeo pode ser considerado completo. Observe, uma nova máxima histórica, um enorme candle verde. O RSI está claramente ficando abaixo dos valores anteriores e aqui também há uma divergência clara, poderosa e forte se formando, mas ainda é cedo para falar sobre isso. Por quê?
porque não vemos uma quebra para baixo no índice, ou melhor, no indicador RSI que já vimos nos candles diários. Então, por enquanto, ainda está apontando para cima e a divergência só pode ser considerada uma possibilidade. Agora vamos mudar para os candles diários. Veja, apenas um indicador. Você pode ver que aqui houve um pico, uma quebra para baixo, o segundo pico, outra quebra para baixo. O terceiro pico está mais ou menos no mesmo nível do anterior e claramente mais baixo que o anterior a esse. Então aqui a divergência já está formada. Isso não é uma garantia de queda, mas é um sinal muito forte e, portanto, temos todos os motivos para esperar que o índice caia. Bem, pelo menos podemos esperar que ele se mova em direção à área das médias móveis mais próximas. Isso corresponde a 6.800 pontos. Mas eu acho que o movimento será muito mais profundo e vamos continuar acompanhando isso nas próximas análises. Inscreva-se no canal. A próxima análise será sobre o Bitcoin.